Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento então, a essa série de vídeos que nós estamos fazendo sobre gestação e vamos falar hoje especificamente sobre uma questão que causa às vezes muito pânico, mas também às vezes muita alegria para as nossas futuras mamães, que são a preparação do enxoval. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, então aqueles recadinhos básicos aqui do canal, né? Se possível se inscrever e deixar o like, isso vai nos ajudar bastante. Então a gente vai falar sobre essa questão do preparo enxoval do bebê, né? Que é um dos momentos mais emocionantes para os futuros pais, né? Às vezes também é um dos momentos mais desafiadores, né? Envolve uma questão também, questão financeira. Então é uma oportunidade que a gente tem ali com o casal de preparar para a chegada de um novo membro da família, né? Garantindo a ele tudo que tenha e que precisa para uma questão de conforto, segurança. Então a gente preparou aqui mais ou menos um guia, né? Quer dizer que ele é definitivo, mas é uma questão que a gente conversa bastante com nossos futuros pais, nossas futuras mães aqui da UBS, e a gente trouxe essa questão e vai começar a conversar então com vocês. A primeira delas é uma questão de planejamento então já antecipado, né? Seja ali a questão então de o casal já vem planejando essa gravidez há algum tempo, né? Ou às vezes pode acontecer também de não estar planejada, mas ela vir a ocorrer, então descobriu a gravidez, né, faz aqueles processos iniciais ali de já agendar o pré-natal, então organizou essa questão de pré-natal ali já desde o começo, depois começa a planejar então essa questão de organização do enxoval, né, fazer uma lista de todos os itens que vão ser essenciais ou necessários para o bebê, como roupas, fralda, acessórios, né, para questão de banho, para questão de dormir, né, dividir essa lista talvez em categorias para facilitar, né, uma questão de sono, banho, higiene, todos esses fatores são importantes, né? Aí a gente tem aqui também alguns itens básicos que vão compor esse enxoval, que são questões de roupas, né? Onde a gente vai optar por alguns modelos de abertura frontal, que facilita a troca de fraldas, né? Questão de macacões, né? Que é uma escolha de modelo mais confortável e prático para o dia a dia. Questão de babadores, né? Para manter o bebê limpo e seco durante as refeições. A questão de meias e luvinhas, né? Para proteger os dedos e os pezinhos, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma questão de mais frio, então a gente sempre, às vezes, a criança coloca umas luvinhas, tem umas meias um pouquinho mais adequadas, né? Variada. Locais onde a gente tem temperaturas maiores, talvez não seja tão necessária essa questão propriamente das luvinhas, mas é uma questão importante também de se ressaltar. Temos aquela questão, então, de fraldas e higiene, né? Então, são questões de fraldas descartáveis. Antigamente, tinha a questão das fraldas de pano, né? Onde os pais tinham que não tinha dinheiro para comprar muitas vezes as fraldas, né? Muitas vezes também não existiam algumas fraldas, então elas faziam um processo de reciclagem, né? A criança utilizava a fralda, eles lavavam, né? Deixavam muitas vezes com água quente ou água e sabão, deixavam secar e depois reutilizavam. Agora a gente tem tido muito mais essa questão propriamente de fraldas descartáveis, então querendo ou não, é uma questão de maior comodidade, mas apesar de às vezes elas serem um pouco mais caras, então que os pais comecem a se planejar, tenham um estoque suficiente, né, principalmente para os primeiros meses, onde a criança utiliza mais fralda. E aí temos uma questão também de lenços umedecidos, né, para ajudar a limpar o bebê durante as trocas de fralda, né, pomada para assadura, que às vezes pode acontecer. Então, já ir se preparando com esses produtos mais de higiene. Depois, quando a criança vai começar a tomar seus banhos em casa, né, depois que sai do período do período hospitalar ali, ela passa para casa, uma questão de shampoo suave, sabonete líquido, um cremezinho hidratante, questões mais simples que não causam alergia às crianças. A gente também tem propriamente a questão da alimentação, né? Mamadeiras e bicos, apesar de nesses momentos iniciais a gestante utilizar muito mais o seu próprio leite materno do que itens de fora dessa alimentação, né? A não ser que a gestante tenha algum tipo de problema como dificuldade com leite, né? Ou a criança tenha alguma intolerância ao leite materno, algum tipo de problema, que se vai se iniciar uma alimentação externa. Mas se caso a criança não tenha nenhum tipo de problema e nem a gestante tenha dificuldades com essa questão de leite materno, a utilização inicial desse leite, até depois o médico liberar para a utilização de algum outro produto que possa ser a utilização dos leites, que a gente sabe que comumente os pais utilizam, e outros aspectos, como propriamente a introdução de alimentação, todos esses fatores que vão estar sendo introduzidos ali. Então, mais para essa questão de mamadeiras e bicos, né? Manter sempre uma questão de esterilização desses materiais, né? Às vezes sabe que criança, depois de um tempo, ela começa a ficar mais ativa, ela pode jogar o bico longe, né? Soltar a mamadeira, né? Cair no chão, então a gente tem que fazer aquela higiene para cuidar desses materiais, também não expor essas crianças
a germes e bactérias, né, que possam ser nocivos a elas. Proteger também as roupas do bebê durante a amamentação, né? Porque às vezes eles têm aquela questão de ingerirem o alimento ali, depois pode ter uma questão de refluxo, vomitar de volta. Então, colocar alguns babadores, alguma questão assim, que a família possa ter acesso, né? Todos esses aspectos também. Uma questão de sono, e aqui talvez seja uma das que talvez mais impacte esses futuros pais e futuras mães, principalmente os de primeira viagem, né? E alguns que têm mais dificuldade econômica, que são a questão do berço. É um local seguro e confortável, então, para a criança dormir, né? Mas também muitas vezes tem uma questão mais caras. Agora eu já vi, tem locais que vendem na internet que são ninhos, né? Que a pessoa coloca, uma espécie de cesto, podemos dizer assim, e a criança é colocada entre o casal ali, ela fica aconchegante ali dentro ali. Então tem essas questões que aí cada um vai acabar adequando a sua realidade financeira e as suas condições de compra. Questão de lençóis e cobertores, né? Manter o bebê sempre aquecido é fundamental e confortável para ele ter uma boa noite de sono, ou o período de sono que ele vai ter, porque no início da vida eles dormem bastante, né? Porque o sono é importante. A amamentação e o sono são importantes para ter um crescimento suficiente e longevo, né, para essa criança. Um dos pontos que a gente conversa bastante com os nossos gestantes, né, os nossos futuros pais também, é uma questão de versatilidade e prática na hora de escolher itens ou roupas para essas crianças, né. Priorizar itens, então, que ofereçam uma versatilidade e uma praticidade no dia a dia, né. A gente deve dar o exemplo de macacões com abertura frontal para facilitar na questão da troca de fralda, a escolha de babadores com fechadores de velcro, né, para facilitar a colocação e a remoção, entre série de outros fatores que possam vir ali a aparecer, né, porque uma questão ou não vai ser mais prático assim, então elas vão ter uma facilidade a mais de fazer essas modificações. Uma questão de sustentabilidade e economia, né, considerando a possibilidade então, de comprar itens usados ou realizar trocas com outros pais, né, a gente tem algumas áreas aqui que são mais carentes no nosso BS, então ela tem ali tem um grupo específico da gestante, onde muitas vezes elas fazem trocas, né? Por exemplo, ela tem itens que já foram mães ou que vão ser futuras mães e compraram umas peças que são diferentes, né? Por exemplo, compraram umas peças achando que podia ser menina, acabou que foi menino, ou ao contrário, elas fazem trocas, ou depois que elas já têm as crianças, essas crianças crescem de uma forma mais rápida, então elas fazem trocas de peças. Por exemplo, eu tenho uma criança que já está com 3 meses, aí nasceu da pessoa que eu conheço ali, então eu dou aquelas mais pequenininhas para ela, depois ela me devolve, ou a gente vai repassando para outra gestante que a gente conhece dentro do próprio grupo. Então são umas questões que a gente tem que estar atento, né? Por causa que, querendo ou não, roupa de criança também tem um valor agregado muito grande. Então são questões que muitas vezes a gente tem que estar fazendo essas trocas ou revendendo depois, né? Dependendo da condição financeira da pessoa, para conseguir adquirir outras roupas. Então é um processo que a gente passa em alguns lugares com um pouco mais de dificuldade, com algumas famílias, em outras famílias têm uma facilidade um pouquinho maior para conseguir essa questão. Passamos aqui sobre essa questão toda de algumas organizações, itens necessários, né? Então a gente sabe que manter esse enxoval do bebê organizado, né? Porque conforme a pessoa vai ganhando esses itens, ela já vai colocando em algumas caixas, cestos, né? Etiquetando, separando, todo esse processo que a gente pode estar enfrentando ali. Então manter ele sempre organizadinho, já ter aquela bolsa preparada para quando a mãe entrar em trabalho de parto, poder ir para o hospital, né? Ter aquele itens suficientes ali para aquele período que ela vai estar lá. Bom, pessoal, então o nosso vídeo de hoje foi esse. Ele tratou sobre essa questão, então, da importância do enxoval, né? Preparar os itens que vão estar ali à disposição para aquela futura criança, para aqueles futuros pais conseguirem ter uma questão de organização melhor, né? Às vezes os pais organizam esses chás de revelação, ou chá de fralda, ou chá rifa, né? Onde eles ganham itens. Os próprios familiares muitas vezes dão itens também, né? Então a questão de, já organiza mais ou menos ali quantas fraldas P vão precisar, quantas fraldas M, quantas fraldas G, né? Os tipos de roupa que às vezes vão ganhar, deixa mais separadinhos, roupas iniciais, depois roupa para mais tempinho, tem aquelas pessoas que compram roupa um pouquinho maior para mais adiante, né? Então, ter essa questão de organização do seu enxoval, do enxoval do seu filho, dessa organização já de deixar separadinho, organizadinho, né? Preparar essas coisas com mais antecedência vai dar uma questão de mais tranquilidade para esses futuros pais que a gente vai ter, ou, né, seja principalmente para aqueles pais de primeira viagem, né, que têm uma ansiedade um pouquinho maior, já deixar isso mais planejado, mais organizado, vai
ajudar essa questão. E também, para quem já são pais de mais viagens, né, é muito mais tranquilo, já conhece a rotina, então já vão estar mais habituados. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado e até a próxima.